Senhor, meu irmão, minha irmã, é um prazer, uma alegria poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com vocês. E hoje nós vamos ler em Gênesis, capítulo 13, dos versículos 8 até o versículo 13, que diz assim: E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era terra bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartando-se um do outro, habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Essa é uma passagem bastante conhecida, quando Abrão saiu de sua terra, em obediência à ordem que o Senhor tinha dado, ele levou consigo seu sobrinho Ló, mas ao longo do caminho eles foram adquirindo os bens, animais, fazendas, propriedades, riquezas, e houve um momento em que os dois tinham tanto gado, tantos animais, que os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abrão e vice-versa, E aí o que me impressiona nesse momento é a atitude de Abrão. Abrão fala: Ló, nós somos irmãos, nós somos parentes, não compete a gente ficar brigando, discutindo, para que não haja mais divergência entre nós. A terra está diante de você, escolhe para que lado você quer seguir. Se você escolher o lado direito, eu vou para o esquerdo. Se você escolher o esquerdo, eu vou para o direito, Você pode escolher para onde você vai. E aí Ló escolheu o de melhor aparência, Ló escolheu a terra verde, a terra bonita, a terra que tinha bons pastos, a terra que visualmente olhando era a melhor terra, Ló acreditou estar tirando vantagem, está no benefício, que ele escolheu a melhor terra. E Abrão, como eu disse, eu acho incrível a postura de Abrão em deixar Ló escolher, em não criar caso, em preferir ficar no prejuízo, do que criar algum tipo de problema, algum tipo de atrito, de conflito, E ele permitiu que Ló escolhesse, e obviamente Ló escolheu aquela que aparentemente era melhor, a terra que aparentemente era melhor. E só quem sabe o que carrega, só quem sabe a bênção que tem, as promessas que tem sobre a sua vida, consegue ter uma atitude que Abrão teve, uma atitude de total desprendimento, de falar: olha, escolhe, pode escolher, o lado que você for, eu vou ao contrário, porque Abrão sabia as promessas que ele carregava. Abrão sabia que independente do lado que ele fosse, ele seria próspero, ele seria abençoado, ele seria bem-sucedido, porque as promessas de Deus estavam com ele, porque a bênção de Deus era sobre ele. Então ele sabia que independente da circunstância, independente das aparências, independente de fatores externos, a bênção estava com ele, ele carregava a bênção, A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor nos seguem. Então a gente não precisa ficar criando caso, A gente não precisa ficar se preocupando, às vezes, com pessoas que tentam nos prejudicar, que tentam nos puxar o tapete, que tentam tirar vantagem, tirar algum benefício de alguma situação, porque nós sabemos a bênção que nós carregamos. Nós sabemos que a bênção do Senhor vai nos seguir por onde nós formos. E uma situação parecida com essa, a gente vê na vida de José, Os irmãos de José tentaram prejudicá-lo, tentaram causar mal a ele, Quando venderam ele escravo, Quando ele foi levado lá para a terra do Egito como escravo, eles estavam tentando causar mal, eles estavam tentando prejudicar José, mas na verdade eles só
cooperaram, só contribuíram para que José fosse viver o propósito de Deus na vida dele. Então, o que eu quero trazer para nossa reflexão hoje? Que ainda que alguém tente nos prejudicar, né, a bênção de Deus está sobre nós. Ainda que alguém, como José falou, quando ele perdoou os irmãos, né, quando ele teve a oportunidade de se vingar, mas ele escolheu perdoar anos mais tarde, já como governador do Egito, ele falou: vocês tentaram me fazer mal, mas o Senhor converteu o mal em bem. Então o Senhor tem poder para converter o mal que as pessoas tentam lançar sobre nós em bem, em bênção, porque nós temos a bênção do Senhor. Isaac, filho de Abrão, anos depois, passou por uma situação parecida, né? Junto com os filisteus, que ficaram com ciúme da sua colheita e tentaram entulhar seus poços. E aí Isaac foi lá e cavou outros poços e conseguiu água melhor ainda. Então, quando alguém tenta nos prejudicar, quando nós estamos em Deus, né? Quando nós carregamos as promessas de Deus, quando nós nos mantemos fiéis ao Senhor, mesmo que as pessoas tentem nos prejudicar, elas não vão conseguir. Elas vão contribuir para que a bênção de Deus seja estabelecida, seja completa na nossa vida. E uma coisa que vale a pena a gente ressaltar é que esses homens que nós falamos aqui, Abrão, José, Isaac, eles se mantiveram fiéis ao Senhor, né? A postura deles foi de integridade, foi de fidelidade durante toda a sua caminhada, durante toda a sua jornada, né? O que os irmãos de José fizeram com ele não mudaram a atitude que ele tinha, não mudaram o caráter dele, mesmo ele sendo prejudicado, mesmo ele sendo vendido escravo, né? Isso poderia ter causado nele algum tipo de rebeldia, né? Pensado: Deus se esqueceu de mim, agora eu vou viver a vida do jeito que eu penso que devo viver, né? Mas não, ele se manteve fiel ao Senhor, ele se manteve íntegro, né? O caráter dele não foi abalado por causa do que os irmãos fizeram com ele. Então, o que a gente sofre, né? O que as pessoas fazem contra nós não pode mudar a nossa conduta, não pode mudar o nosso caráter, não pode mudar quem nós somos. Nós temos que permanecer fiéis, embora às vezes a gente seja levado a alguma situação, né, desse tipo, de pessoas tentando nos prejudicar, né, de pessoas tentando nos causar mal. Isso não pode mudar quem nós somos, porque se nós se mantermos fiéis ao Senhor, se nós se mantermos no caminho da promessa, a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Por isso, a única pessoa que pode impedir as promessas de Deus, as bênçãos de Deus de chegar a nós, somos nós mesmos, nós que somos responsáveis por isso. Se a gente se manter fiel, né? Se a gente não sair da jornada, do caminho que nos foi proposto, o Senhor vai nos abençoar, né? A bênção do Senhor vai nos alcançar, vai ser estabelecida sobre a nossa vida. Então, independente do que a gente sofre, do que a gente passa, né? Do que as pessoas tentam nos causar, elas não são capazes de nos tirar do propósito, de nos desviar do propósito, se o nosso coração continuar firme em Deus, continuar fiel ao Senhor, né? Por isso não concordo com pessoas que falam: eu fui prejudicado por causa de fulano, eu fui prejudicado por causa de Beltrano. Essas pessoas, né, as pessoas não têm a capacidade de atrapalhar a bênção do Senhor de chegar na nossa vida, porque a bênção do Senhor sobre nós está acima de tudo isso, está acima de situações, de circunstâncias que pessoas podem provocar, né? Tentar provocar para nos impedir, para nos parar. E essa foi a postura de Abrão, né? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas a bênção do Senhor vai me seguir, né? O lado que eu for, não importa. A promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, independente do caminho, né? Do lado que eu seguir, porque a bênção do Senhor está comigo, porque a promessa do Senhor está comigo. E que a gente possa ter esse entendimento, ter essa postura e se manter firmes, nos mantermos firmes, né, no caminho que o Senhor traçou pra gente, que com certeza todos os projetos dele vão se cumprir na nossa vida.